Olá, queridos amigos e amigas, que alegria poder contar com a sua companhia para mais este Lado a Lado. O nosso tema de hoje é fisioterapia especializada em cabeça e pescoço. Para nos ajudar com esse assunto, eu convidei a fisioterapeuta Isadora Veronese. Bem-vinda, Isadora. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Isadora, com tantas especializações em tantas áreas aí da fisioterapia, né? Sim. Por que você escolheu justamente ali cabeça e pescoço, essa região? Então, é um pouquinho complexo. Na verdade, nem eu imaginava que ia começar nessa área de cabeça e pescoço, porque na faculdade a gente não tem tanto contato com isso. Não sabia o que era ATM, que é com que eu trabalho, dor de cabeça. Então, eu saí da faculdade e já tava assim, meio perdida com o que seguir, tá? Porque eu fiz os estágios, são obrigatórios na época da faculdade, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu entrei na faculdade pra ir pra área do esporte, porque eu fui atleta, pratiquei ginástica por 13 anos, né? E aí eu falei, não, vou pra área do esporte. E aí foi passando 4 anos, mudei de ideia, só que eu não tinha nada em mente, em certeza. Aí eu falei, nossa, eu preciso fazer uma pós-graduação, minhas amigas tudo indo, né, fechando pós, e eu lá pesquisando, nada me atraía. Aí eu falei, não, vou usar esse ano, que foi o ano de 2020, graças a Deus que eu fiz isso, porque foi quando tudo começou da pandemia, né? Vou usar esse ano pra fazer curso. E aí eu comecei a pesquisar no Google, tá, alguns cursos de fisioterapia e encontrei um de reabilitação da ATM, que é a articulação aqui da boca, e pós-operatório de cirurgias também dessa região. Falei, nossa, diferente, né? E meu pai se queixava às vezes de estalo, às vezes, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre. E aí eu falei, nossa, diferente, comecei a pesquisar os profissionais e eu falei, não, vou fazer. E aí o curso era pra ter sido em abril, por isso que é um pouco complexo a história, eu gosto de contar a história inteira. Era pra acontecer em abril e foi acontecer só em dezembro, por conta da pandemia, só fui adiando. E aí nesse tempo eu fui comprando livro, fazendo outros cursos online, que era o que podia fazer na época ali, né? E aí fui me apaixonando, fiz esse curso, foi lá no Rio, de 5 dias, e até hoje todo curso que aparece eu vou fazendo. Então foi por isso que eu comecei e acertei, eu acho, né? Porque é algo que eu gosto bastante de fazer. Isadora, você falou aí, né, que é especializada, gosta mais dessa área da mandíbula, né? Isso. E pode ajudar, a fisioterapia ajuda bastante nessa área. Quais outros problemas de saúde dessa região de cabeça e pescoço que essa fisioterapia especializada pode ajudar? Tá, então a gente chama de fisioterapia cérvico-crânio-mandibular, que é a qual a gente trabalha tanto com o pescoço, cabeça. E além das disfunções da articulação da boca, quando a gente abre e fecha a boca, sente aquele barulho, aquele estalo. Nós trabalhamos também com bruxismo, então quando tem apertamento do dente, ou quando mantém só dente encostado durante o dia, porque muita gente acha que manter os dentes encostados sem apertar é normal, mas não, durante o dia a gente tem que manter os dentes sempre desencostados. Então a gente trabalha com esse manejo também desse bruxismo, que é durante o dia e durante o sono que acontece também. Dores de cabeça, então enxaqueca, outros tipos de cefaleias também, zumbido no ouvido, dores no pescoço. Então tem várias disfunções que a gente consegue trabalhar. E muitas vezes elas estão associadas. Então o paciente me procura com bruxismo, mas também tem dor de cabeça. E aí a gente vai destrinchando, fazendo uma boa avaliação, uma boa anamnese para promover o melhor para o paciente, né? Então são mais essas áreas, o pós-operatório também, que a gente pega. Então o paciente vai fazer remoção do dente do siso, a gente pode fazer intervenção também para que tenha maior conforto, não tenha muita dor, inchaço, ou também as outras cirurgias que são mais complexas, né? Que são chamadas cirurgias bucomaxilofaciais, e a gente consegue fazer intervenção também. Então é bastante coisa. Você falou aí do bruxismo, é uma coisa mecânica que que pode ocasionar uma dor de cabeça. Sim, com certeza. Então, a pessoa que fica apertando, é que assim, a gente tem músculos mastigatórios. Essa pessoa fica apertando, rangendo os dentes, mantendo encostado, ou até mesmo fazendo hábitos parafuncionais que a gente chama roer unha, mascar muito chicletes, morder tampa de caneta. Tudo isso sobrecarregam esses músculos que quando eles precisam estar descansando, ou seja, quando a gente não tá falando, quando a gente não tá mastigando, no momento de descanso eles estão contraindo, porque a gente está cometendo esses hábitos, então eles nunca vão relaxar. E aí que pode causar dor, entendeu? Pode causar tanto dor na região do rosto, da face mesmo, quanto subir para a cabeça. Então, às vezes a pessoa nem imagina que a dor que ela tem, às vezes, muitas vezes quando acorda, aquela dor aqui de pressão,
pode estar vindo do bruxismo. Então, por isso que precisa de um profissional especialista, né? A gente faz uma avaliação, porque o bruxismo, ele tem muitas coisas envolvidas. Então, muitas vezes, pode ser um bruxismo secundário a algum problema. Então, um refluxo, por exemplo, pode causar o bruxismo, algum problema respiratório, ou fatores emocionais, pessoa muito estressada, muito ansiosa. Então, por conta da pandemia, isso aumentou demais, tá? Os casos de bruxismo. Então, a gente, além de, na físio mesmo, de promover relaxamento dessa musculatura, a maior parte aí da nossa sessão é de aconselhar esse paciente do que ele deve ou não fazer, se precisa fazer uso de placa durante o sono para proteger os dentes, porque isso é importante, se precisa fazer o manejo desses sintomas aí emocionais, procurar uma terapia, porque tudo isso está envolvido. Então, é complexo, mas a gente consegue trabalhar bem com esses pacientes. Algumas dicas que eu dou também, quem estiver assistindo e mantém os dentes encostados, é baixar o aplicativo Desencoste Seus Dentes, ele vai mandando mensagem no celular, você vai desencostar. Porque durante o dia a gente não pode fazer uso de placa, tá? Só durante o sono. Então, pra gente tentar se conscientizar em relaxar, baixa o aplicativo ou cola adesivo chamativo na mesa de trabalho. Então, olha um adesivo bem chamativo, Uns amarelo forte, alertazinhos. isso, uns post-its. Na hora que você olhar, vai lembrar de relaxar a musculatura, tanto da face, do pescoço. Então, isso auxilia também, né? Então, por isso que é complexo essa intervenção aí no bruxismo. Isadora, falando em dores de cabeça, né, que você falou aí que o bruxismo às vezes pode dar dor de cabeça, Sim. que outros tipos de dor de cabeça a fisioterapia pode ajudar? Tá, então existem vários tipos de cefaleia, cefaleia é o nome técnico, né, da dor de cabeça, mesma coisa. Existem vários tipos, se a gente for pegar assim em artigos são muitos, né, porque ela é um sintoma. Porém, a fisioterapia consegue trabalhar mais na enxaqueca. Então, a gente nem imagina, quem que vai imaginar quem tem enxaqueca que vai procurar um fisioterapeuta, mas a nossa intervenção é bem bacana nessa parte. Cefaleia do tipo tensional, quando a pessoa sente como se fosse pressão na cabeça, uma tiara apertando. Ou então as cefaleias cervicogênicas, que é a que a gente chama quando tem influência do pescoço. Então, tem alguma disfunção no pescoço que leva a dor de cabeça. A gente consegue trabalhar na causa, tá? E aí, a cefaleia secundária DTM, que é uma disfunção da articulação da boca, que é o que eu falei do bruxismo, né, que leva a dor lá para a cabeça. Então, normalmente são essas que a gente consegue trabalhar e também, se precisar, encaminhar para o neuro. A enxaqueca muitas vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, então a gente tem que ter ter na cabeça que se precisar de encaminhamento, a gente faz, né, mas normalmente são essas 4 que a gente trabalha. Falando nesse assunto, o profissional de fisioterapia, ele pode ser procurado diretamente ou ele precisa de um encaminhamento? Porque você falou que, se necessário, você encaminha para um outro profissional médico que você achar que é indicado. Agora, o fisioterapeuta, ele precisa ser indicado por um médico? Tá, então o fisioterapeuta, ele é considerado um profissional de primeiro contato, ou seja, se você tiver com alguma dor, não só na região de cabeça e pescoço, mas em joelho, tornozelo, lombar, você pode procurar um físio de primeira, né, o primeiro contato, o primeiro profissional. Não precisa de encaminhamento, mas muitas vezes acontece, porque normalmente nessa área que eu trabalho, a pessoa tem uma dor na face, é normal se procurar um dentista, né? Não um fisioterapeuta, quem não me conhece. E aí o dentista me encaminha, tá? Mas não que precise necessariamente de um encaminhamento. Mas esse encaminhamento acontece, né? Eu encaminho pro nutricionista muitas vezes, ou pro psicólogo, eles me encaminham. Então é assim, mas que precise mesmo, sendo regra, não. Tá. E você falou aí de dores de cabeça que podem ser provenientes de problemas no pescoço, né? Por exemplo, torcicolo. Trata com um especialista em cabeça e pescoço. Isso, sim, pra gente fazer liberação, né? E o que causa o torcicolo? Então, muitas vezes, a gente não acha uma causa específica. Ou se a pessoa dormiu de um jeito que ela não está acostumada, tá? Se ela tá passando por um processo de estresse muito grande, não tá praticando atividade física, então fica muito mais sensível a alguma disfunção no pescoço, né? Então, por isso, às vezes, a gente acorda com torcicolo, a gente tem que pensar, nossa, o que eu fiz ontem? E tem alguma coisinha, com certeza, que a gente vai achar que tá influenciando, né? E o travesseiro, ele influencia, né, nessa coisa do pescoço? Como que uma pessoa escolhe um travesseiro? Então, essa coisa de travesseiro é um pouco assim, que tem que ter um travesseiro correto, é um pouco já do passado, sabe?
Os novos artigos mostram que você tem que ter um travesseiro que fique bom pra você. Tá. Então, óbvio, não vai colocar um travesseiro super alto, né? Que não vai ser interessante. Mas se você acorda sem nenhum desconforto, tranquilo, descansado, então aquele travesseiro é o ideal pra você. Você não precisa procurar um travesseiro novo, né? Só pra entrar ali no padrão. Não. Hoje em dia é isso. Ah, esse travesseiro é gostoso pra mim, tá tudo certo. E os tratamentos ali de cabeça e pescoço da fisioterapia especializada, elas são feitas com aparelhos, com manobras, com manual, massagem, como é que é feito? Então, eu sigo muito a linha da prática baseada em evidência, ou seja, tudo que tem evidência, artigo publicado, eu utilizo. Tá? Tem profissionais que vocês podem ver por aí que utilizam vários tipos de recursos, não que estejam errados, porque talvez eles trabalhem numa área que tem evidência para aquilo, né? Na minha, eu trabalho muito com terapia manual, então liberação de musculatura, uso laser também, o laser é fantástico nessa área, agulhamento a seco, então a gente usa uma agulhinha de acupuntura e coloca na musculatura, chama dry needling, né, agulhamento a seco. Para liberar o músculo, termoterapia ou crioterapia, que é a terapia com o gelo ou com o morno, né, água quente. E são mais essas técnicas que a gente utiliza. Pode-se utilizar, por exemplo, ultrassom, é que eu não faço uso, tá? Mas são mais, eu prefiro colocar a mão na massa mesmo, eu acho que tem mais resultado. E pedir para o paciente continuar alguns exercícios em casa, tem tarefa de casa, entendeu? Para que a gente tenha um resultado bom. Mas normalmente é isso. E as dores no pescoço, elas podem ser provenientes de tensão, por exemplo, de celular, de ficar com a cabeça baixada muito no celular, ou, por exemplo, na prática de exercício físico. Explica um pouquinho disso pra gente. Outra coisa que a gente tem que se atualizar em relação a isso. É importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente acha que não pode dormir de tal jeito, não pode dormir daquele jeito. Mas na verdade é o seu corpo que não está preparado para que você durma um pouco daquele jeito ou tire um cochilo à tarde de meia hora no sofá. Ou você está assistindo filme e não precisa ficar retinho sentado. Pode ficar, né, no sofá tranquilo. Mas se você não tem um preparo do seu corpo, ou seja, não pratica atividade física, né, o seu corpo foi feito para se movimentar, ou seja, precisa fazer exercício físico, algum que você goste, né, tem que achar. E aí seu corpo vai ficar preparado para diversas mudanças. Mesma coisa o celular. Obviamente, não vou ficar com o celular o dia inteiro aqui, tem que tomar cuidado. Ou trabalho, você trabalha sentado, computador também, tem que arrumar a posição, porque é um tempo prolongado. Agora, essa coisa de posicionamento de sentar, sabe, de ficar relaxado, se o seu corpo estiver preparado, você não vai ter problema. Agora, se você deitou ali no sofá 1 horinha e já acorda cheio de dor, aí tem que parar pra pensar. Será que eu tô fazendo atividade física? Será que eu tô fortalecendo o meu corpo? Por isso, entendeu? Então, às vezes a gente imagina que não posso deitar daquele jeito, mas na verdade não é bem assim. Tá? O nosso corpo é adaptável, não precisa ter uma postura, né? Até essa coisa de postura correta não existe mais, é a postura que pra você não cause dor. Então, essas coisas que a gente tem que ter em mente. Sempre trabalhar o corpo, que é importante. Isadora, vamos falar um pouquinho agora sobre a área do sistema vestibular, né? Olha que eu tô aprendendo uns temas diferentes aqui. Que é essa região, né, da cabeça, mais chegada aqui ao ouvido, né? Isso. Que aí entra as vertigens, as tonturas, que mais? Então, os desequilíbrios, né? Tudo isso a fisioterapia especializada em cabeça e pescoço vai tratar, Consegue vai auxiliar. ajudar. Isso, Então, nós temos um órgão que é o labirinto, e nele pode acontecer várias mudanças, né? Por várias causas. E aí a gente tem normalmente em mente, quando se algum parente ou nós mesmos temos tontura, a gente já fala, tá com crise de labirintite, né? Toma lá o remédio que a farmacêutica prescreveu e tá tudo certo. Mas não é bem assim, a gente tem alguns tipos. Então, por exemplo, quando a gente vê tudo rodar, se você vê mesmo tudo rodar, isso é uma tontura rotatória, que é uma vertigem, né? Agora, a gente tem também, os desequilíbrios é um termo mais geral, mas a gente chama de hipofunção vestibular, no qual o paciente ele tem a tontura, mas não é uma tontura que roda, é uma sensação de mareio, sabe? Quando a pessoa fica aquela... Enjoada. Isso, enjoada, parece que tava num passeio de barco. Sim. Normalmente você não vê as coisas rodarem no seu ambiente. Isso é uma tontura não rotatória, que é uma hipofunção, né? A função ali do vestíbulo, desse órgão, tá diminuída. Então a gente tem que fazer uma avaliação bem certinha, bem adequada, para ver qual que ele vai se encaixar. E aí seria
indicado que ele passasse no que? Num neurologista também? Sim, na verdade, quando o paciente vem pra gente, a gente vai fazer esses testes e aí a gente vai ver se precisa de algum exame complementar, porque às vezes aparece alguma bandeira amarela ou bandeira vermelha, que a gente chama de prestar atenção, para ver se esse paciente precisa passar com outro profissional. E a gente encaminha, mas não é assim obrigatório, tá? E existem alguns casos que são resolvidos só com a fisioterapia, sem o uso de remédios, Isadora? Tem, a gente chama de VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna, tá? Que é quando você sente tudo rodar, porém, não é sempre, em 24 horas do seu dia. Quando você, que seria a vertigem, que é tudo rodar, posicional, ou seja, quando você roda de um lado na cama, faz algum movimento com o pescoço, começa a tontura. Paroxística é porque é rápido, né? Ela começa do nada e muitas vezes ela vai embora muito rápido também. E benigna é porque ela não tem nenhum risco de morte, por exemplo. Porém, é algo muito chato, né? Chato, né? Muito incômodo. E aí, nessa vertigem, nessa VPPB, a gente tem manobra para fazer em consultório. Talvez precise de mais de uma sessão, mas normalmente na primeira sessão, a gente fazendo essa manobra, depois de todos os testes para confirmar, o paciente fica 100% ali, a gente não fala curado, né? Porque pode vir outras vezes por conta de outros fatores. Mas a gente trata aquela vertigem ali que aconteceu. Então não precisa de medicação. Sem tomar medicação, porque Sem tomar a medicação. primeira ideia que passa na cabeça da pessoa é: tô com tontura, preciso tomar remédio para labirintite, Sim, né? exatamente, mas não é bem assim. Então, por isso que é importante procurar um profissional especialista. E não só o fisioterapeuta, existem, pegando um pouquinho das outras áreas que eu trabalho, né? Só para não fugir o assunto, zumbido, por exemplo, ou dores de cabeça. Se você procura um profissional geral, capaz que ele não consiga te ajudar tanto. Então, tô com dor de cabeça, eu vou procurar um neuro. É isso que a gente tem em mente. Mas existe uma especialidade da neuro, que é a cefaliatria. Tá? Então, esse cefaliatra sim vai conseguir trabalhar na sua dor de cabeça. Ou um otorrino precisa que seja especialista em zumbido, por exemplo. Porque senão é complicado, né? Que nem o fisioterapeuta. Eu sou especialista nessa área. Se você for um fisioterapeuta que é especialista em lombar, ele não vai conseguir. Tá tudo bem, ninguém precisa abraçar o mundo, né? Só que isso que vocês precisam ter em mente, de procurar um especialista. Talvez seja difícil um pouco na região, né? Mas para ter um melhor resultado de tratamento, porque senão você vai ficar tomando certo tipo de remédio e não foi muito bem diagnosticado, porque o profissional não é tão especialista nessa área, e aí não vai ter resultado, né? E às vezes o medicamento acaba inadequado, acaba Sim, acarretando outros problemas. Né? Exatamente. Então melhor evitar, né? Sim, verdade. Quanto menos medicamentos, se possível, melhor. Isadora, já que você falou do zumbido, então comenta com a gente aqui, explica para o nosso público um pouco sobre essa questão do zumbido. Tá, o zumbido, ele é considerado um sintoma, não é uma doença, tá? Então, ele pode ser causado por vários fatores. Os principais, perda auditiva, tá? Mas não toda a perda auditiva vai causar zumbido, mas é a principal, perda auditiva, fatores emocionais, se você toma algum medicamento que pode ter relação e aí vai afetar lá a orelha, tá danificando algumas células, gerando zumbido. E também, tá, tem outras várias questões que podem causar, mas as principais são essas. A gente fala autotoxicidade por conta da medicação. E também em relação a músculos de cabeça e pescoço, que é o que a fisioterapia nessa área trabalha. Então, se você tem alguma disfunção no pescoço, na cabeça, alguma dor de cabeça, músculo muito tenso, tanto da face, do pescoço, vai gerar informação lá para a orelha e a orelha vai gritar, como se fosse isso, e aí começa o zumbido. Tá? Então, a intervenção da físio no zumbido, ela precisa de uma avaliação no qual a gente aplica vários testes. Eu pergunto muitas coisas para o paciente para saber qual o caminho que a gente vai tomar, né? Assim, em relação à conduta. Quando for o zumbido relacionado ao músculo, a gente chama de somatosensorial, tá? Normalmente, esses pacientes precisam de outros acompanhamentos também. Então, primeira coisa, tem zumbido? Eu sempre peço para ir para o otorrino para descartar qualquer causa auditiva, que normalmente acontece, né? Uma inflamação pode causar zumbido, excesso de cera, entendeu? Então, tudo isso o otorrino vai observar. Descartou as possíveis causas audiológicas, auditivas, a gente vem para a físio e eu vou ver como que tá a vitamina. Porque muitas vezes, nos exames laboratoriais, baixa de vitamina D, vitamina B12 pode causar zumbido. Colesterol alto, triglicérides pode causar zumbido. E por isso que é complexo, porque existem vários fatores associados. Então, eu sempre falo assim, que o zumbido a gente pensa num copo, e aí ele vai enchendo, né? Então, a pessoa tem baixa de vitamina D,
vitamina B12, tem bruxismo, tem tensão, tem depressão, ansiedade. Aí chega uma hora que esse zumbido, né, esse copo vai... E vai ficar insuportável esse Sim, zumbido, ele né? vai, perdi a palavra. Vai transbordar. O copo vai transbordar. E aí, por isso que a gente tem que atuar em diversas causas. Não é um trabalho muito fácil, mas meus pacientes, normalmente, eles saem muito bem. E esse zumbido que você fala é diferente de pessoa para pessoa? Tipo assim, tem pessoas que têm um zumbido mais agudo, ou um zumbido mais grave, ou um zumbido, eu já ouvi falar assim, pessoas que falam que tem um trem dentro da cabeça. Varia como bastante. Que é esse zumbido? Varia de pessoa para pessoa. Então tem gente que escuta esse barulhinho que você falou, ou apito, cigarra, todo barulho que você possa imaginar que está acontecendo no ouvido é considerado zumbido, tá? Até mesmo quando você sente pulsar o coração dentro do ouvido. Aí já é uma causa muito mais associada, a gente chama que é zumbido pulsátil, né? Alguma disfunção cardiovascular, pode ser muscular, mas primeiro a gente tem que tirar essas causas cardiovasculares. Mas isso também é considerado zumbido, ele não precisa ser um som contínuo, ele pode ser pulsátil também, entendeu? E aí cada um vai escutar de um jeito, por isso que na minha avaliação eu pergunto, o que você escuta? Às vezes é barulho de abelha, né? Então, cachoeira, já escutei várias coisas. E aí cada um escuta de uma forma, né? E não tem muita associação. É barulho de abelha porque é isso. Se tivesse seria mais fácil, né? Ficava mais fácil o diagnóstico, né? Mas infelizmente não. Vamos falar então um pouquinho mais sobre essa região da mandíbula, né? Você já falou, mas pelo que eu entendi, tem várias coisas que podem influenciar e dar problema aqui nessa região, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, para ficar claro, todo mundo tem ATM, que é a articulação temporomandibular, que fica na frente do ouvido, tá? Quando a gente abre e fecha a boca, dá para sentir ela pular aqui no ouvido. E essa ATM, a gente usa muito para falar, para mastigar. Então, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Então, vários aspectos podem prejudicar. Por exemplo, se você mastiga de um lado só, acaba forçando só um lado. Se você, por exemplo, como eu falei lá no início, rói muito a unha, masca muito chicletes, morde tampa de caneta, fica apoiando a mão assim, sabe, no queixo. Tudo isso vai sobrecarregar a articulação, podendo ter alguns problemas. Não só a articulação, como também o músculo que envolve ela, que são os músculos mastigatórios. Então, a gente pode ter estalo quando abre e fecha a boca, ou barulhinho de areia, que isso é muito incômodo. Dores na região da face, então muitas vezes a pessoa não consegue abrir muito a boca, tem a limitação, tá? Então tudo isso pode acontecer e esses são os principais fatores, que são esses hábitos parafuncionais que não podem acontecer no dia a dia. Então sempre peço para o paciente evitar mascar chicletes e fazer esses hábitos que eu comentei, que com certeza vai sobrecarregar. Então tem fatores emocionais também associados, sempre vão ter, né? Se a pessoa que está muito ansiosa, muito estressada, vai contrair mais a musculatura e vai sobrecarregar a articulação. Como eu disse, quando ela precisa descansar, ela vai estar lá trabalhando, então nunca vai ter um processo de relaxamento. Então, normalmente são essas disfunções que o paciente apresenta. Você falou aí de um barulhinho aqui, quando abre e fecha a boca. Esse barulhinho é um sinal de que esse encaixe aqui pode desencaixar e pode acontecer o que antigamente falava, caiu o queixo? Não, na verdade não tem nenhum prognóstico ruim. É que assim, a gente chama de deslocamento de disco. Em cima da nossa articulação tem um disco que auxilia no movimento, como se fossem os discos das nossas vértebras da coluna. E esse disco, quando ele tá certinho na posição, abre e fecha a boca, bonitinho, não tem estalo. Quando ele tá mais pra frente, esse disco, tem músculo puxando ele, por quê? Você mascou muito chicletes, você tá muito estressado, o músculo ficou forte, puxa o disco pra frente. Não sei se tá ficando claro pra entender, mas acho que é isso, né? E aí você abre a boca, clique, o disco é recapturado, que a gente fala, entendeu? E volta no lugar. Volta no lugar, mas quando você fecha, ele volta para onde estava nessa posição. E também não tem problema ele estar nessa posição. Muitas vezes o paciente nos procura porque tem estalo e tem medo de ser algo grave. Isso. Não, se ele tem muito sintoma de dor, a gente vai trabalhar na dor. Tem algumas mobilizações que a gente faz para trabalhar nesses estalos, exercício, para tentar diminuir a frequência deles, ou colocar até mesmo esse disco mais para frente, porque o corpo é adaptável. Vai se formar um pseudodisco, né, através dos outros ligamentos, que não preciso explicar aqui para vocês. Mas aí a gente leva esse disco mais para frente e o paciente não tem estalo, por exemplo. Então, eu nunca
falo pro paciente que eu vou curar os estados, porque isso é complicado, mas pode acontecer dele desaparecer, mas o nosso foco é sempre diminuir esse incômodo que acontece, né? Então vamos agora falar um pouquinho essa ajuda, né, que a fisioterapia especializada em cabeça e pescoço pode proporcionar às pessoas que estão numa situação assim pós-cirúrgica, acabaram de passar aí por uma cirurgia e precisam, né, dessa ajuda do fisioterapeuta. Então, o trabalho da fisioterapia nas cirurgias bucomaxilofaciais é bem interessante. Então, quando o paciente vai fazer a chamada cirurgia ortognática, que é quando vai fazer alguma correção de mandíbula, de maxila, tem fatores estéticos principalmente associados, ou quando a pessoa ronca demais, tem algum tipo de mordida diferente, né? Que eu tô falando de uma forma didática para vocês entenderem. E aí a gente vai atuar tanto no pré-operatório, fazendo uma consulta antes da cirurgia, tá? Principalmente quando forem essas cirurgias mais invasivas, de hospital mesmo. Então a gente explica todo o procedimento para o paciente, o que vai ser feito, o que é para ele levar para o hospital, todas as orientações, para que fique mais confortável para o paciente. E aí a gente atua também no pós-operatório imediato em hospital. Aplicamos algumas técnicas de taping, de laser, tudo isso no hospital. E depois o paciente vem no pós-operatório para a gente finalizar a conduta aí em consultório. Tá? Então é bem interessante, é muito diferente quando o paciente faz a fisioterapia, a intervenção fisioterapêutica, do que o paciente que não faz. Então o inchaço que acontece por conta do processo inflamatório, normal de uma cirurgia, se não tem a fisio, vai ficar muito inchado, vai ficar complicado para se alimentar, para respirar, então tudo isso tem complicações. Por isso que é sempre importante escolher um bom fisioterapeuta, especialista sempre nessa área, para ter o melhor conforto no pós-operatório. Isadora, então agora passa para o nosso público o seu endereço, né, seus telefones, seus contatos, os endereços digitais. Sim, então quem quiser me seguir no Instagram, eu sempre posto vídeo lá, cheio de orientação, bem didático para os pacientes entenderem. Então é só me seguir no @fisio.isadoraveronese, com ZI só, tá? ZI. E meu consultório, na verdade, eu tenho uma sala dentro de um consultório odontológico na Avenida Dom Pedro, fica bem do ladinho do Subway, é no consultório Autoritá, é um consultório odontológico, como eu disse. Se precisarem de alguma coisa, eu fico ali. E meu telefone, pode me chamar no WhatsApp, é 11 98568 4322. Então, se precisarem de mim, só mandar mensagem, me seguir lá no Insta, que eu tô sempre à disposição. Gente, olha só, tão novinha e já sabe tanto de fisioterapia, de cabeça e pescoço. Parabéns, viu, Isadora? Obrigada, eu que agradeço de estar aqui hoje, mostrando esse trabalho, porque é uma área da fisioterapia que muita gente não conhece. Então, quanto mais a gente conseguir levar informação para as pessoas, é melhor, né? Isso, agora o público do lado a lado já está conhecendo. Exatamente. Obrigada, viu, Isadora? Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no Lado a Lado. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta. Até lá!